Gente, então, nós vamos continuar aqui com a leitura do livro Filosofia Africana, com Maria Júlia, da turma de Agropecuária, primeiro ano, 2023. Nosso objetivo é ler esse livro de cabo a rabo, como a gente diz aqui, e lido por vocês, estudantes. Eu digo assim, eu acredito, eu confio e eu aprendo com meus alunos. Que é justamente a formação, a educação da sua consciência, da nossa consciência ética, moral, dos valores humanos referentes à cultura afro-brasileira, aos povos relacionados à africanidade, né? E a esse respeito mútuo que nós precisamos ter. Então, esse livro da Gilbênia, eu a conheci em Fortaleza, eu estive no lançamento desse livro, foi em um evento de filosofia, foi muito interessante. Eu me chamo Maria Júlia, sou da turma de Agropecuária, e o livro se chama Filosofia Africana, e eu vou ler o prefácio. Anderson Flor do Nascimento, da Universidade de Brasília, Dançando com Exu. A publicação em livro da pesquisa de mestrado de Adil Benia, a quem carinhosamente chamo de Adil, é uma contribuição importante para os estudos brasileiros sobre a filosofia africana e suas repercussões educacionais. Seguindo a seara aberta pelo professor Eduardo Oliveira, nosso autor examina e aprofunda algumas questões que auxiliam a consolidar o campo nacional do estudo das filosofias africanas, tendo como marco fundamental as potentes ideias da ancestralidade e do encantamento. E, além disso, criando um solo fértil para o cultivo de uma filosofia africano-brasileira, nos termos da autora, ressoando Eduardo Oliveira. Metodologicamente, o livro nos conclama a perceber que, no cenário eurocêntrico de nossa academia, é preciso sustentar uma espécie de audácia teórica e uma abertura investigativa que tenha a coragem de transpor barreiras disciplinares. E gostaria que esse prefácio fosse uma expressão desse movimento de ter sido afetado por um trabalho encantado e encantador e que se abre à problematização como um bom texto filosófico. O livro demonstra a potência de uma reflexão filosófica sobre a educação, que contribui de modo significativo para o desenvolvimento das discussões sobre a filosofia da ancestralidade e sobre a questão do encantamento. Temas originais de uma filosofia africano-brasileira e que são bastante interessantes para tratar algumas dimensões do artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que determina o estudo da história e cultura africanas e afro-brasileiras nos currículos do ensino fundamental e médio brasileiros. A reflexão que encontraremos aqui é toda atravessada por afetos, o que mostra uma coerência entre as ideias afirmadas no livro e sua própria tessitura. Inicia-se com a narrativa de Anansi, atravessado pelo afeto do reconhecimento, da falta e da completude, e termina com o afeto do cuidado, que se expressa no lindo provérbio trazido por Mãe Estela. O texto é de uma coerência impressionante. O livro contribui de uma maneira importante para a continuação da discussão iniciada por Eduardo Oliveira, sobre a filosofia da ancestralidade e sobre o encantamento, pois apresenta explorações metodológicas, alcances, projeções que trazem para essa discussão novos elementos que nasceram das experiências dos cursos ministrados por Oliveira na Faculdade de Educação da UFBA. Como houve pouca produção após os livros de 2007, o trabalho se mostra como uma das mais interessantes atualizações que foram feitas, a partir da interlocução com o próprio Eduardo em suas atividades, e traz várias questões interessantes para que possamos pensar a partir da sistematização das experiências que vivemos em torno da implementação do artigo 26A. E talvez tenhamos um material crucial que provoque novas experiências no âmbito da discussão e efetização da lei. E o livro surge em um movimento propício quando se celebra os 10 anos da modificação do artigo pela Lei Federal 11.645, quando a inserção dos conteúdos sobre história e cultura indígena se soma à dos conteúdos sobre história e cultura africana e afro-brasileira. Será um bom elemento para trabalharmos na avaliação destes 15 anos do artigo 26A. Adil nos apresenta um livro envolvente
como uma festa de candomblé. Essas festas, quando realizadas nos candomblés de origem iorubana, normalmente têm algumas fases que se repetem. A homenagem a Exu, que muitas vezes as pessoas chamam de Padê, onde se convida o orixá da palavra, da comunicação, para se fazer presente e permitir que os outros orixás escutem nosso chamado. Em um segundo momento, ao Xirê, onde convidamos os outros orixás para se reencontrarem conosco. Os cânticos chamam os orixás, contando suas histórias míticas que dão sentido ao próprio culto. Depois, os orixás se fazem presentes em um reencontro que demonstra que o corpo e a instância imaterial são sempre unidos, ligando o orixá e Iaô, ou Egbone. Através do transe acontece o rum, momento no qual o orixá dança com sua comunidade, festeja com ela, rememora o tempo passado a partir do presente, projetando futuros. E, por fim, reverencia-se Oxalá, o orixá da criação dos seres humanos, o velho, sábio e meio trapalhão, vez por outra, senhor que todos os candomblecistas, de língua iorubá pelo menos, reverenciam. E depois, voltamos a comer, e por fim, Oxalá, o orixá da criação dos seres humanos, o velho, sábio e meio trapalhão, vez por outra, senhor que todos os candomblecistas, de língua iorubá pelo menos, reverenciam. E depois voltamos a comer, juntos, coletivamente, regozijados pela presença rememorada de nossos ancestrais. Entre nós fazemos o AG1. A primeira parte do livro evoca o problema a ser tratado através da narrativa, permitindo que ele seja um mediador, um bom mediador. Aliás, a ideia de mediação é a arte de Exu, que aparece lindamente afirmada no texto. Por isso, Exu divide com Iemanjá a regenância sobre o pensamento, pois ele é o Senhor da palavra, que nos permite colocar nossos problemas, organizá-los e expressá-los. E é também a palavra que provoca mal-entendidos, que Exu traquinamente nos coloca para mostrar que precisamos sempre estar atentos com as palavras, e juntos. Esse me pareceu o ponto do primeiro capítulo, no qual a problemática do artigo 26A se coloca. O Xirê é a discussão sobre formação e currículo, em que toda a nossa ancestralidade é colocada em jogo. E aqui os orixás nos ensinam que sempre precisamos nos guiar desde o presente para o passado, o que nos permite vislumbrar um projeto de futuro. E aqui, as experiências dos cursos de HCAA trazem os elementos que desde o passado emergem em nossas intenções de modificar o futuro, sempre com os pés no que somos agora. E como no Xirê, sempre aprendemos um pouco mais sobre a ancestralidade. Sempre ouvimos um cantigo que nos encanta novamente, ou nos encanta quando não nos encantávamos antes. E eis que chegam os orixás para festejar conosco. No rum vem a filosofia africana, que, convidada a dançar conosco como os orixás, reconta a nossa história, chama para que possamos nos reencontrar, fazendo visível uma ligação que está sempre aí, a nossa com os orixás, mas que normalmente não percebemos fora do cotidiano, pois ali o orixá toma o corpo, nos abraça e dança conosco. A filosofia africana vem assim, nos abraçando e mostrando que sempre esteve ali, mesmo quando nós não a víamos, mas quando a esquecíamos. A ideia da meditação retoma o encontro entre Exu e Oxalá, sempre tenso, mas sempre necessário, e cantamos para o velhinho. Celebramos a mediação, pensamos nos alcances e limites, nos permitimos pensar em outros encontros que ainda virão. A parte final é o AG1. Comemos a partir daquilo que foi necessário para preparar a festa. Conversamos com os convidados. Falamos de quem esteve ali e de quem ainda deveria estar. Trazemos imagens da festa, conversamos mais uma vez e marcamos outros encontros. Todos esses processos são marcados pelo afeto, como o livro, e fortalecem a comunidade na forma de um convite que outras festas aconteçam e que essa própria festa se prolongue até que venham outras, celebrando comutariamente o encontro. Exu esteve presente do início ao final.
Afinal, ele é a boca do mundo, a boca que emite a palavra, a boca que canta, a boca que transmite mensagens, a boca que come, a boca que conta histórias para a comunidade. A boca. O texto dança com Exu e aprendendo e ensinando como ele, traz belos elementos para que possamos pensar juntas. Pensar juntas não significa pensar a mesma coisa, ou estar sempre de acordo. E aqui o livro traz algumas ideias que nos convidam a pensar coletivamente, desde nossas experiências e histórias. O trabalho me inquieta com questões com as quais não consigo pensar no mesmo modo, embora na maior parte eu concorde, mas que, como um bom livro de filosofia, nos provoca o pensamento de modo instigante. Um exemplo disso está na afirmação da página 72, em que nossa filósofa afirma, ao abordar propostas para o ensino de cultura africana, que, quando se refere ao ensino da cultura africana, recomenda-se abordar o Egito como iniciador e contribuinte para a filosofia e para a ciência. Embora não possamos simplesmente ignorar o Egito, penso que, dito dessa forma, essa é uma proposta problemática. Vários especialistas africanos sobre a história da filosofia africana têm insistido que o Egito é uma culminância de diversas culturas e modos de produzir conhecimentos que circulavam por muitas regiões do continente africano, o que dificulta entendê-lo como iniciador. Ele dá continuidade a um trajeto de pensamento filosófico e científico que já existia no continente africano. Ler o Egito como iniciador parece ainda mais esconder suas relações próximas com o que viria a se tornar mais adiante o Ocidente. E muitas vezes visões eurocêntricas tendem a utilizá-lo como exemplo de que as trocas com o Ocidente, que se deram antes do século VI AEC, foram responsáveis pelo seu excepcional desenvolvimento. Isso muitas vezes tem feito aparecer o Egito como exceção no continente africano, no tocante à possibilidade de produzir ciência e filosofia, quando, historicamente, se pode ver o Egito como um local que fez convergir os conhecimentos que já estavam em pleno desenvolvimento em vários lugares de todo o continente. Definitivamente, tenho medo de que o Egito se torne um modelo do que tenha sido o pensamento africano em toda a sua multiplicidade e diversidade, excluindo experiências anteriores e diferentes, sobretudo por não termos seus registros escritos, como temos no caso egípcio. Em minha leitura do livro, uma das mais importantes contribuições de Adil e da filosofia da ancestralidade e do encantamento é a discussão do afeto, que se encaminha para o encantamento, para pensar a importância da sensibilidade para o cumprimento do artigo 26A da LDB. Essa percepção é absolutamente fundamental. Sem sentir, sem acessibilidade, não adianta saber sobre a história e a cultura africana ou afro-brasileira. Teremos informações estéreis, como saber que há pedras no fundo do mar. Sem nos afetarmos sobre o que aprendemos, o saber de nada adianta. Aliás, nem é saber, é mera informação. Isso ajuda a entender o fracasso de algumas experiências com HCAA, pois não se tem o objetivo de sentir desde esses saberes, saber desde esses sentires. Esse é o ponto basilar. Cumprir a lei por cumprir não faz com que se alcance seu objetivo, que é combater o racismo. Este acaba sendo talvez o grande desafio colocado por todo o pensamento em torno do encantamento. Sem encantar, não adianta ter informação. Pode-se utilizá-la de modo estereotipador, eurocêntrico ou vulnerabilizador. E é interessante que o afeto aqui não é entendido como um dado. É também um projeto político de afetar-se pelo que nos lega a história. Afetar-se em direção a um mundo mais acolhedor, mais intenso e mais solidário. É um afeto que recusa o ódio, a inferiorização, as dinâmicas destrutivas que também constroem outros afetos. Um afeto que acolhe e potencializa o que nos une e engrandece e recusa o que nos despotencializa e viola. A afetação da política e a politização dos afetos. Uma linda proposta desde a ancestralidade. E nessa esteira da ancestralidade, encantou-me muitíssimo as reflexões sobre o Odu de origem. Nesse ponto da discussão aparece uma linda ideia. É interessantíssimo como a perspectiva do Odu de origem
investe a leitura Foucaultiana e, de certo modo, toda a leitura pós-Nietzscheana, continental, acerca da pesquisa das origens, que, sobretudo, para a filosofia francesa contemporânea, é uma espécie de encarnação de um essencialismo maldito, que prende o pensamento nas armadilhas da identidade e não deixa ver a multiplicidade. Esse Odu, tal como descrito pelo livro, pelo contrário, mostra como a multiplicidade, a dinâmica, a pluralidade e a diferença habitam as origens. Há uma linda e potente mensagem pedagógica, ontológica e ético-política em pensar que a origem se escolhe. Enfim, este é um livro cheio de portas, de caminhos e de escolhas, e convido a vocês, assim como fui convidado, para deixar que os afetos que atravessaram a tessitura desse livro atravessem vocês também. E caminhemos na busca de uma ancestralidade e de um encantamento que nos fortaleçam, que desconstruam as armadilhas do racismo e potencializem em pensar comunitários solidários, que tanto tem feito falta nos atuais tempos sombrios que nos rondam. Aí, ó, palmas, né? Nessa leitura, no prefácio, Anderson, ele vai colocar, a princípio, esclarecer aquilo que será aprofundado, desenvolvido com mais detalhes ao longo do livro. Os conceitos encantamento e ancestralidade. É muito importante vocês entenderem um pouco essa dimensão do que significa nos encantar, nos envolver, nos comprometer de alguma forma, nos implicar, né, dentro da proposta que a Gilbênia faz, que é justamente de combater o racismo, de nos orientar e contribuir na formação do adolescente no ambiente escolar, para que ele desenvolva a sua consciência ética perante o respeito, a acolhida, a consideração do outro. Não adianta você só ter informação, muita informação. Isso as redes sociais nos enchem de informações. Informações verídicas, verdadeiras, informações suspeitas, informações falsas, né? e assim por diante. E aí vem informações essenciais, informações também fúteis, enfim. O fato é que, mais do que informar, este livro de Adilbênia pretende nos educar, trazer informações reais da grandeza, né, da africanidade na construção da identidade do nosso povo, do Brasil, digamos assim. Certo? E aí? Sentir. Sentir. A ideia do sentir, né? Ela diz aqui, como é que ela diz? Sem sentir, sem a sensibilidade, não adianta saber sobre a história e a cultura africana ou afro-brasileira. Pronto. Então, ela nos chama atenção para, o autor aqui desse texto, nos chama atenção para a capacidade do sentimento, de nos afetar, tipo assim, né? Se sentir afetado com essas verdades, com esses conceitos e valores, né, da cultura africana. Ser implicado, afetado, algo que nos incomoda, nos faz se mexer na cadeira e tomar uma atitude transformadora, revolucionária, consciente, crítica, né, e libertadora, sobretudo, tá? Isso vale para todos. Isso vale para branco, índio, cafuso, preto, caboclo, enfim, todas as raças e povos, dependendo da cor da pele, né? Uhum. Então, que horas são agora? Que horas são? 10, 6, 10, 7. Tá. Deixa eu só ver um negócio, deixa eu ver alguma coisa. Então, esse é o símbolo adinkra que ela usa como esse símbolo que nos implica, né? O símbolo da ancestralidade, da sensibilidade,
do afeto, o símbolo do encantamento, não é? Tem várias flechas que cruzam, que interlaçam. No centro tem um espiral, que representa também o espiral do inconsciente, que é um símbolo universal e milenar, né? E universal porque esse símbolo do círculo, ele pertence a todas as culturas. Olhando para a Lua, você vai ver um círculo. Em outros momentos, você vai ver ela assim, um ser. Então, dependendo também.